Boa noite, queridos amigos e irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para meditarmos na palavra do Senhor, recorrermos a ela e buscarmos entendimento, a fim de que possamos conhecer a vontade dele para a nossa vida e, conhecendo, aplicar esse conhecimento, esses princípios, valores em nossa caminhada diária, para que possamos caminharmos por este mundo, sendo dirigidos e governados pelo Senhor, buscando fazer sempre a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A nossa oração, como de costume, é que Deus possa estar abrindo os nossos olhos, desvendando os nossos olhos e coração, para que possamos de fato aprendermos mais uma lição, aprendermos mais uma questão que envolve a nossa vida cotidiana, diária, e aplicarmos esse conhecimento à nossa jornada de vida aqui, a fim de que possamos sermos bem-sucedidos nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos ideais como pessoas. Essa semana, no começo dela, na segunda-feira, ao aguardar ser chamado com a minha esposa para a nossa consulta de rotina com nossa endocrinologista aqui na cidade de Colorado, ouvi e vi uma reportagem que dizia que em nosso estado, no Paraná, a procura pelos especialistas da área da psicologia, pelos psicólogos, sofreu um aumento de mais de 40% nos últimos anos. Não há nenhuma dúvida que o momento caótico, humanamente falando, que estamos vendo, tem contribuído de uma forma conclusiva para essa situação. E a situação que nos é imposta pela vida, de estarmos à mercê de um vírus que é letal, que não respeita ninguém, que não está nem aí para as nossas famílias, nem para as nossas histórias, nos leva a um certo temor, um certo medo. Diante dessa circunstância, todos vivemos, de uma certa forma, com esse sentimento de medo, temor. E precisamos entender que não há nada de errado nisso, Na verdade, o medo humano não é nosso adversário. Muito pelo contrário, o medo é um sentimento colocado em nós pelo nosso Criador, que nos leva a ficarmos alertas diante de algum perigo ou de algum problema que seja iminente, que possa nos acontecer. Ao mesmo tempo que ignorá-lo, como alguns têm feito, nos levando não levando em conta todo o aviso e solicitações feitos por nossos profissionais da área da saúde, é um problema. Mas permitirmos que ele nos engesse, nos paralise, nos escravize e nos domine também é. Ou seja, você não dar atenção para esse medo é problema. Mas se você der atenção exagerada, também é problema. Esse temor, esse medo descontrolado, tem gerado em nossa sociedade alguns problemas no campo das nossas emoções, que de alguma forma ou de outra tem atingido o nosso corpo físico. E é da situação que os médicos têm chamado de psicossomáticos. Problemas, doenças, sintomas psicossomáticas. O termo tem a ver com enfermidades das emoções, alma, psique, no grego, que vão desaguar, que vão de alguma forma atingir alguma parte do nosso corpo, soma, também no grego. Não é à toa que os antigos gregos já sabiam disso quando cunharam uma famosa frase que nós conhecemos, que é mente sã, corpo são. Pois nosso físico responde aos impulsos da nossa mente, razão e das nossas emoções. É por isso que em pleno século XXI, com todo o aparato tecnológico de conforto que nós dispomos em nossas casas, em nossos respectivos locais de trabalho,
nós sofremos das doenças do nosso tempo, que são doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Por exemplo, depressão. A depressão é uma doença psicossomática, né? Ansiedade, estresse, que são doenças que estão ligadas ao nosso emocional, às nossas emoções, mas que de alguma forma vão afetar alguma parte do nosso corpo. E toda a nossa vida, por melhor que ela seja, ela vai sofrer com isso. Muito embora já tenha falado sobre ansiedade, eu gostaria de pensar um pouco mais em cima desse tema, sobre ela, né? O que ela é e como nós podemos, de alguma forma, vencê-la ou evitá-la, controlá-la, ter a ansiedade sob controle. Porque nós vamos entender que a ansiedade faz parte da nossa natureza humana. A nossa vida ela é carregada de ansiedade, porque a nossa vida ela é demarcada por alguns fatores que nós não temos controle sobre eles. Por exemplo, a vida humana ela é imprevisível. Nós não fazemos a mínima ideia do que vai nos acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 6 horas, 12 ou daqui a 1 dia. Não fazemos a menor ideia, por mais que nós possamos projetar, planejar, idealizar, nós não temos a mínima ideia de que os nossos planos serão concretizados, porque a vida ela é simplesmente imprevisível. Se ela é imprevisível, ela é caracterizada então por um certo desconforto, porque não temos controle sobre o que é imprevisível. E quando nós não temos controle, isso nos gera, aquilo que nós dizemos, um certo temor, um certo medo, que se não for controlado, vai se tornar uma ansiedade, um estresse e uma depressão. Por isso a ideia, a princípio, é de que nós possamos entender o que é ansiedade, como ela surge, como ela passa a tentar controlar a nossa vida e buscarmos, através da palavra de Deus, recorrermos a ela para que ela nos auxilie, para que possamos assim estarmos controlando a nossa ansiedade, já que a vida humana, de fato, ela é ansiosa. E nós começamos pensando assim, você conhece alguém que não é ansioso, que não tem nenhuma ansiedade? Eu não conheço, né? Creio que não. Pois por mais calmo, sereno e tranquila que a vida possa ser para nós sempre vamos ter alguma dificuldade ou alguma situação que vai impor sobre nós um certo temor, um certo medo. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, quem está empregado vive o medo de perder o seu emprego. Quem está desempregado vive o medo de não conseguir um novo emprego e, em consequência disso, deixar a sua família passar alguma necessidade. Quem está saudável fisicamente falando tem o medo de contrair alguma doença contagiosa, como é o caso aí do Covid. Quem já está enfermo corre o medo, ou tem o medo de não se recuperar e, em consequência daquela enfermidade, perder a sua vida. Ou seja, qualquer circunstância da vida vai nos levar a termos um certo grau de ansiedade. Se essa ansiedade está sob controle ou não, é que é o nosso grande problema, é sobre o qual nós queremos conversar nesta noite com vocês. Assim como o medo do qual falamos, ela é um sentimento, a ansiedade é um sentimento humano, comum. Todos nós somos ansiosos, né? De alguém que não tem o controle das situações ou das circunstâncias que o cerca. Ou seja, toda a raça humana tem algum índice de ansiedade. Todos nós somos ansiosos. E é por isso que mesmo pessoas que não sofrem de ansiedade podem de vez em quando recorrer a alguma medicação natural para tirar alguma preocupação, para dar um certo alívio para os seus sentimentos de preocupações, de medo, temores. Um chazinho, né, de cidreira, um remedinho ligado ao maracujina, remédio natural para nos dar um relax da nossa mente, para que possamos estar sendo controlados. Caso não for essa situação, se não puder ser controlado, de fato nós precisamos procurar sim os profissionais de saúde,
porque eles são pessoas capacitadas, estudaram para nos ajudar a controlarmos esse problema que afeta toda a nossa sociedade humana. O ideal é buscarmos controlar essa ansiedade, mas se não for o caso, não pudermos, temos que procurar sim os profissionais da saúde. Mais uma vez, o problema não é a ansiedade em si, mas a falta de controle da mesma que nos leva a graves problemas emocionais, espirituais e, como dissemos, físicos. E por isso precisamos nos cuidar. Mas o que é ansiedade? A palavra grega, na sua linguagem original, significa atraídos para direções opostas, direções diferentes. Nossas expectativas, nossos sonhos, nossos ideais e esperanças nos puxam para frente, para a dianteira, para aquilo que nós temos como ambição que está diante de nós. Mas, ao mesmo tempo, nossos temores, nossos medos nos puxam para trás, fazendo com que haja uma tensão, um estresse no nosso estado emocional, que leva a uma situação que é humanamente quase que insuportável. Seu sentido na prática associa-se com angústia, que pode significar aperto, estreiteza. Pessoas com problemas de ansiedade dizem: estou com um aperto no coração, um sentimento de amargura, dói aqui, eu não consigo me livrar disso. Ou seja, quando a ansiedade nos controla, nós nos sentimos apertados, estrangulados, a ponto de evidenciarmos os seus sintomas no nosso corpo físico, levando-nos a termos sintomas bastante claros em nosso corpo físico, como por exemplo, dores de cabeça, dores no pescoço, muito especificamente nessa região cervical, dores nas costas, dores nas nossas partes internas, levando-nos muitas vezes a termos úlceras, gastrites, tudo por conta de uma ansiedade exagerada, de um sentimento de temor, de algo que possa nos acontecer que nós não temos controle. A ansiedade gerada por uma preocupação exagerada afeta nosso raciocínio, nossa digestão e até a nossa coordenação motora. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade ela é constituída de pensamentos, mente, e de sentimentos, coração, incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e de coisas que estão à nossa volta. Circunstâncias que estão à nossa volta, pessoas que estão à nossa volta, coisas que estão à nossa volta. Quando nós estivemos lá em São Paulo, nós estávamos morando em São Paulo, um acidente próximo do aeroporto de Congonhas, onde um grande Boeing caiu sobre algumas casas, muitas daquelas pessoas que não foram afetadas por aquele acidente, mas que moravam ali na região próxima ao aeroporto, todas as vezes que ouviam o barulho de avião, acordavam de noite com medo e não conseguiam mais dormir tranquilizados, ou dormir num sono tranquilo, com medo de que o avião pudesse cair também em suas casas. Uma preocupação com algo que de fato poderia acontecer, mas que as estatísticas mostram que é quase impossível. Foi um caso em milhões. Então, os pensamentos e sentimentos que são levados à nossa vida através de coisas que são muitas vezes ligadas às circunstâncias nas quais estamos vivendo, pessoas com quem temos contato e com coisas que estão à nossa volta. É um parente que está internado e nós já ficamos na expectativa de que ele não vai retornar. É um emprego que nós estamos aí segurando, mantendo, mas que estamos com medo porque a concorrência cada vez que passa é maior, nós corremos o risco de perdê-lo. E assim a nossa cabeça e o nosso coração vai sendo influenciado por essas questões. A ansiedade é a grande usurpadora da nossa alegria. Porém, para vencê-la, não basta dizer a nós mesmos, ou a outrem:
Pare de se preocupar. Porque por mais que nós possamos trabalhar essa questão, por mais que nós possamos idealizar esse objetivo, essa vontade, né, a nossa força de vontade, por maior que ela possa ser, não basta para conseguirmos fugir ou agarrar essa terrível ladra que é a ansiedade, que nos leva a passarmos grandes apertos, porque essa ladra possui alguns aliados que estão dentro de nós e que geram esse sentimento de preocupação exagerada que leva-nos muitas vezes, e em casos onde a ansiedade não é tratada, a uma depressão, e uma depressão forte, com síndrome de pânico, temores e terrores que as pessoas passam a ter da própria existência, da própria vida. É por isso que eu quero pensar com você um pouco esta noite sobre vencendo a ansiedade. E para isso nós vamos recorrer à palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Nós lemos assim. Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e a recompensa do meu trabalho. Permaneçam firmes no Senhor, meus amados. E agora eu quero suplicar àquelas duas estimadas senhoras, Evódia e Sintique, por favor, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia. E peço a você, meu fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam lado a lado comigo, anunciando o Evangelho aos outros. E trabalharam também com Clemente e com os meus outros companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Digo outra vez, alegre-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer. E o Deus de paz estará com vocês. Vamos orar? Bondoso Deus, diante da sua palavra nos esboçamos mais uma vez. E a nossa oração é que o Senhor possa estar dirigindo a nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos e voz, para que possamos, ao falarmos, usarmos, ó Deus, apenas os argumentos que o Senhor quer que nós usemos, para que possamos entender o que a sua palavra nos ensina, para que possamos compreender que o remédio para toda e qualquer ansiedade está em depositarmos nas tuas mãos a nossa vida, nossa segurança, para que a paz que o Senhor tem para nos dar possa nos envolver, mente e coração, para que possamos assim estarmos tranquilos, sabendo nas mãos de quem está o nosso futuro. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O melhor antídoto para a ansiedade é a segurança. Se nós somos ansiosos porque a vida ela é imprevisível, a imprevisibilidade nos fala que nós não temos segurança nenhuma no que diz respeito à vida, às circunstâncias que a cercam, às pessoas que estão à nossa volta, às coisas que nos cercam. E de fato nós não temos. E é por isso que nós somos ansiosos. Mas o antídoto para esta insegurança está em estarmos ou sermos seguros em determinadas áreas da nossa vida. Quando temos a segurança
né, de que o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, aquele que governa as estrelas, aquele que tem no seu poder o firmamento, aquele que tem sob o seu controle o universo no qual o nosso planeta está inserido, porventura será que não tem o controle da nossa vida? Será que ele não tem o controle sobre as coisas que estão à nossa volta? Sobre as pessoas que estão à nossa volta? Sobre as circunstâncias que estão à nossa volta? Quando nós assim entendemos, o nosso coração passa a viver uma certa segurança na pessoa de Deus e, em consequência disso, os nossos anseios, os nossos temores, os nossos medos são apaziguados pela paz que vem de Deus, que encaminha o nosso coração para uma confiança de que mesmo diante da nossa total e plena insegurança, nós podemos confiar na segurança que vem de Deus. Se temos alguém que está ao nosso lado, né, que nos guarda, que nos oferece a sua paz para nos guiar, que motivo nós teríamos para nos preocuparmos além das nossas possibilidades, além das nossas necessidades, além daquilo com o que nós podemos ater a nossa vida para resolvermos os nossos problemas? Gente, a nossa mente tem que estar resguardada dentro do seguinte pensamento: se os nossos problemas são resolvíveis, vamos colocar diante de Deus, orar com Ele e permitir que no seu tempo Ele vá nos dar a direção, Ele vai nos dar o discernimento, Ele vai nos dar a sabedoria para que nós os possamos corrigir, resolver. Se os nossos problemas são insolucionáveis, nós também temos que colocar nas mãos de Deus e depender dele, porque se nós não temos como solucionar, não adianta perdermos o nosso sono. Não adianta perdermos a nossa saúde. Não adianta perder a nossa mente, o nosso controle. Se são solucionáveis, colocamos nas mãos de Deus, que Ele vai nos dar sabedoria para solucioná-los. Se não são solucionáveis, colocamos nas mãos dele e deixemos que Ele vá nos conduzindo até aonde Ele quer que nós cheguemos. Pensando dentro desse prisma, dentro dessa questão, se havia alguém com desculpas ou motivos de sobra para se preocupar além da conta, esse alguém era o tal do apóstolo Paulo, que nos escreve estas linhas que nós acabamos de ler. A história nos informa que o apóstolo Paulo está preso em Roma, a capital do Império Romano. E os historiadores dizem que todos os dias ele acordava com o verdugo que um dia lhe tiraria a vida, passando o machado nas grades da sua cela, para ele acordar com o barulho, para ele saber que uma hora ele seria decapitado, como de fato foi. Além dessa sua preocupação pessoal consigo mesmo, se preocupava com as igrejas que ele havia formado, igrejas que ele havia organizado em toda a área da Ásia Menor, igreja cuja uma delas é a igreja de Filipos, na cidade de Filipos, com os irmãos que lá estavam, muitos deles sem nenhuma experiência de vida cristã, que precisavam da sua companhia, que precisavam da sua presença, que precisavam dos seus conselhos, da sua direção, dos seus ensinos. Se preocupava com alguns dentro da igreja que viviam mais preocupados consigo mesmo e, portanto, viviam brigando uns com os outros, como é o caso das duas irmãs que ele cita aqui, Evódia e Sintique, que estavam vivendo uma situação de dificuldades uma com a outra, não sabemos o que era. E tudo isso na cabeça do apóstolo Paulo, e ele nos brinda com essa fala, com essa palavra, onde ele fala: gente, por favor, parem um pouco. Vivam com alegria, vivam com satisfação. Essa carta, a carta que Paulo escreve de Filipos, é a carta conhecida como a carta da alegria. A palavra alegria aparece inúmeras vezes nessa carta. Paulo está feliz, alegre, muito embora as circunstâncias, muito embora as pessoas,
muito embora as coisas que estão à sua volta impingem nele ou coloquem à sua volta uma grande preocupação, mas mesmo assim, esse homem de Deus está com o seu coração tranquilo. Paulo está vivendo uma situação completamente adversa, mas mesmo assim ele nos dá algumas lições para aqueles nossos irmãos e para nós e como nós podemos vencer a nossa ansiedade. Porque ao invés dele estar choramingando, de ele estar escrevendo uma carta falando das suas preocupações, da sua ansiedade, dos seus temores, do estresse que aquela situação o envolvia, ele concentra-se em explicar aos seus leitores dessa carta e a nós hoje qual o segredo da sua vitória, dele estar demonstrando através dessa carta e mostrando através da própria história de como ele era um homem completamente tranquilo. Mesmo em meio às adversidades. Porque a vida ela é feita de adversidades. Todos nós vamos passar circunstâncias adversas. Todos nós vamos ser um parente que vai passar por uma enfermidade e vai precisar ser tratado e nós vamos ficar preocupados. Essa vai ser a verdade com os seus pais, com os meus filhos, com as minhas filhas, comigo. Então todos os dias nós vamos ter motivos para termos preocupações, termos ansiedades. Se nós não nos preocuparmos como controlar essa ansiedade, ela vai nos controlar e nós vamos ter sérios problemas. Quer você seja um cristão, quer não. O segredo da sua vitória sobre suas preocupações, sobre sua ansiedade, sobre os seus temores, e ele passa a nos explicar nesse texto que nós lemos. A fim de vencê-las e de experimentar segurança e paz, ele nos diz que nós precisamos cumprir 3 condições nesse texto, determinadas pelo próprio Deus através da sua pessoa. Primeira condição, nós devemos orar corretamente. Versículo 6 e versículo 7 do texto que nós lemos. Ele não nos orienta a orarmos a respeito disso, ou a respeito daquilo. Antes, ele usa 3 palavras, expressões, para descrever aquilo que ele chama de uma oração correta. Ele fala oração, ele fala súplica e ele fala ações de graças. A oração correta, ela abrange, ela consegue ter dentro do seu contexto essas 3 orientações, esses 3 termos, essas 3 condições dentro de uma fala que nós vamos ter nós com o nosso Deus. E a oração que Paulo está citando aqui, que ele está falando aqui, é a oração que nós chamamos de oração devocional. É aquela oração entre você e Deus. É muito comum a gente ver e ouvir algumas pessoas, quando estão passando por alguma situação, dizer: irmãos, você ora por mim, né? Irmãos, gostaria que o senhor orasse por mim. Pastor, gostaria que o senhor orasse por mim. Nós não negamos oração para ninguém, nós oramos, mas Deus tem prazer em que nós mesmos conversemos com Ele e coloquemos diante dEle as nossas necessidades. Deus não está nem aí para a sua linguagem, se ela é rebuscada, se ela é certinha, se ela é correta dentro do português, porque Deus não está atento para aquilo que nós falamos, mas para aquilo que nós sentimos. Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos e ouve o que a boca fala. Deus vê o que está no coração e ouve aquilo que está no nosso coração. Por isso é importante falar com Deus. É importante orar. A oração é uma chave indispensável para que a ansiedade nossa do dia a dia esteja sob controle. Já que nós não podemos viver sem ela, nós precisamos aprender a controlá-la e evitar que ela tome conta da nossa vida e gere outros problemas maiores. O termo oração que Paulo usa no texto é um termo comum, usado de modo geral, usado para se referir às nossas petições que nós fazemos diante do Senhor. Nós somos, de fato, homens e mulheres que enxergamos muito as nossas necessidades e por isso todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós pedimos, e nós pedimos, e nós pedimos por nós,
pedimos pelos nossos amigos, pedimos pelos nossos governantes, pedimos para aquelas pessoas que estão à nossa volta, que nós conhecemos, pedimos para pessoas que nós sabemos que estão enfermos, que estão enlutados, e não tem nada de errado nisso. Foi Ele quem nos orientou, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, quem nos orienta a pedir-nos, peça, porque quem pede vai ser respondido. Pedir não é o problema, tá? Ela tem uma conotação de uma certa reverência, de uma certa devoção, de uma certa adoração. A condição de buscarmos diante de Deus as nossas petições, de colocar diante de Deus a nossa petição, é dizermos para Deus que nós somos completa e totalmente dependentes da ação dele em várias áreas da nossa vida, quando na verdade deveria ser de todas as áreas da nossa vida. Então quando nós pedimos, quando nós oramos pedindo, nós estamos falando, Senhor, se o Senhor não agir, se o Senhor não entrar com providência, nada vai acontecer. Então a oração tem a ver com petição, tem a ver com você se aproximar de Deus e debruçar-se diante dele, cair de joelhos diante dele e falar, Senhor, estou aqui, não posso fazer mais nada, dependo do Senhor. Quero que o Senhor entre com a sua providência. Interessante que nós só fazemos assim quando a situação não tem mais jeito, né? E é por isso que alguém já disse que quando a situação em nossa volta não tem mais nenhuma solução, é a oportunidade de Deus para trabalhar em nossa vida. As nossas tragédias humanas é a oportunidade de Deus para trabalhar conosco. Porque enquanto nós não chegamos na tragédia, nós vamos tentando remar o nosso barco com os nossos próprios remos. Mas o apóstolo Paulo diz que não é assim. Ele diz, orai a respeito de tudo. Sempre que nós vemos ansiosos, a primeira coisa a fazer é buscar a face de Deus sozinho. É você e Ele. E adorá-lo, se prostrar diante dEle, falar da sua situação. Já que nós estamos pensando no texto e o tema aqui é sobre ansiedade, aquilo que te aflige, o que é que te aflige? Qual é a sua preocupação? O que é que está tirando o seu sono? O que é que está fazendo com que você viva uma vida turbulenta, pressionada? O que é que está tomando conta aí do seu coração e da sua mente que te trai, tomando toda a sua atenção? Coloque-se diante de Deus. Fale com Ele. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Gente, qualquer pessoa sabe orar. Orar é falar com Deus. E falar com Deus sem nenhum intermediário. Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa do padre para falar com Deus. Você não precisa do ancião para falar com Deus. Você não precisa do rabino para falar com Deus. Você precisa de você falar com Deus sozinho, você e Ele. Ele vai te ouvir. É preciso demonstrar reverência, dependência dEle, conscientizando-nos da sua grandeza e da sua suficiência diante dos nossos problemas, sejam eles quais forem, e colocá-los nas suas mãos. Isso não significa que Ele vai resolver todos eles. Mas quando nós colocamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos temores nas mãos de Deus, confiados de que Ele pode resolver o nosso problema, não é que vai, Ele pode. O nosso coração passa a ficar tranquilo, porque está nas mãos de Deus. O seu problema não é mais seu, é de Deus. A sua ansiedade não é mais sua, é de Deus. A sua preocupação não é mais sua, é de Deus. O primeiro passo para uma oração correta é a adoração. Nós nos aproximamos de Deus pedindo porque nós reconhecemos que nós dependemos dEle. É Ele quem tem toda a solução para todos os nossos problemas. Se Ele assim o quiser, se for melhor para nós, porque é Ele que sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. O segundo passo que o apóstolo Paulo nos ensina é a súplica, né? Uma expressão de sinceridade diante de Deus, das nossas necessidades, dos nossos problemas enfrentados, porque Deus quer que nós nos aproximemos dEle e nós sejamos honestos, sinceros. Se Ele conhece o nosso coração, se Ele conhece a nossa mente, antes de nós pensarmos ou de falarmos,
Não adianta querermos nos aproximarmos dele com uma religiosidade apenas e tão somente de aparência. Deus quer que nós sejamos honestos e sinceros. Fala. O que está me afligindo é isso, é isso, é isso. Está me tirando o sono. Não consigo dormir. Ele deseja que sejamos honestos e sinceros em nossas petições e que Ele conhece nosso coração e mente, nossos sentimentos e emoções, de forma que não podemos enganá-lo com uma falsa intenção. Então converse com ele de forma honesta. É você e ele. Por isso que a oração tem que ser algo entre nós e Deus. A oração que estamos falando é a oração devocional. A oração entre você e Deus. O Senhor Jesus, nós devemos entrar no nosso quarto, trancar a porta, sozinho, você, eu e Deus. Nós conversamos com Ele e colocamos diante dele tudo aquilo que está a nos afligir. Sem interrupção de outra pessoa. Geralmente quando tem outra pessoa junto com a gente tende a não ser tão honesto que nos preocupamos com o outro. Sozinho, você e Deus, você vai falar. Você vai colocar diante dele todas as suas necessidades. O que é que você precisa? Às vezes a nossa maior ansiedade, o nosso maior problema é que nós não conseguimos perdoar quem nos ofende. Nós não conseguimos perdoar alguém que nos fez mal. O nosso maior problema é que nós não conseguimos perdoar alguém que nós amamos, mas o nosso coração está cheio de amargura e essa amargura vai nos levar também à ansiedade, a problemas psicossomáticos. Fala com Deus. Às vezes falar com outra pessoa não resolve, né? O terceiro passo é a apreciação. Paulo diz, devemos dar graças a Deus. Deus, nosso Pai, gosta de ouvir dos seus filhos um sincero muito obrigado. Quando você se aproxima de Deus, quando você vai falar com Deus, você vai colocar diante dele as suas petições, imediatamente o próprio Deus que está nos ouvindo vai levar à nossa mente a lembrança, a recordação, o sentimento de quantas coisas Ele já tem feito em nosso favor. Inúmeras coisas. Quantos cuidados Ele tem tido para conosco. Quantos livramentos Ele já nos deu. O nosso pão que nós comemos todo dia de manhã, fruto do suor do nosso trabalho, mas trabalho que Ele nos dá vida e saúde para trabalharmos. Então, quando nós nos aproximamos de Deus para colocar diante dele as nossas petições, a nossa oração de reverência e as nossas petições, o nosso coração vai ser levado a agradecer a Deus pelas coisas que Ele já fez, tem feito e vai continuar fazendo, mesmo que você não peça. Não sei se você já parou para pensar, mas você não precisa pedir para Deus que Ele te dê ar para você respirar amanhã. Porque o ar sair para você respirar, e é Ele que dá. É Ele que dá. Então, grandes coisas Deus tem feito por nós. E, aliás, dizem os especialistas que as coisas mais importantes e necessárias da nossa vida, Deus nos dá de graça. Não precisa pedir. Mas precisamos agradecer. Precisamos reconhecer que temos algo. Se temos algo, temos porque Deus, em sua infinita graça, nos tem dado vida, saúde, família, emprego. Vai por aí fora. Ninguém hesita em pedir, mas em agradecer é coisa rara. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, Lucas nos registra que o Senhor Jesus fez uma cura em um grupo de homens que estavam sofrendo de uma enfermidade chamada lepra, 10 leprosos. Jesus curou, só que eles precisavam se apresentar diante do sacerdote para que o sacerdote reconhecesse que eles estavam limpos da lepra, porque a lepra era uma doença extremamente contagiosa e não havia um tratamento adequado nos dias de Jesus, por isso os leprosos viviam afastados do convívio da sociedade. Então esses 10 homens procuraram Jesus, Jesus os curou, não de forma imediata, como fez em outra feita, mas falou para eles, vocês vão e se apresentem para o sacerdote. Quando eles chegaram para se apresentar diante do sacerdote, o sacerdote constatou que de fato a pele deles estava limpa, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma marca da doença. E Lucas registra que desses 10, só um voltou para agradecer.
talvez o percentual hoje seja ainda menor. De pessoas que não são gratas, de pessoas que você faz o bem, de pessoas que você ajuda, de pessoas que você beneficia, de pessoas que você faz alguma coisa para abençoá-la, e depois elas, muitas vezes, não te agradecem, e muitas vezes, se for possível, até te apunhalam pelas costas. O ser humano ele é assim. Mas nós precisamos, ao tratar com Deus, entender que nós precisamos ter um coração grato. Grato. Se tem uma das coisas que impressiona o coração de Deus, é quando nós temos um coração que sabe avaliar e agradecer as coisas que Ele, por sua infinita graça, já tem nos dado. De graça. Porque nós não merecemos nada de Deus. Por mais que sejam os problemas que enfrentamos, ao nos aproximarmos de Deus em oração, precisamos conhecer que Ele já nos tem abençoado além da conta. Paulo nos informa que não devemos permitir que coisa alguma nos coloque fora dessa ordem e, em consequência disso, nos escravize ansiosamente. Cuidado com as pequenas coisas, elas causam grandes estragos. Geralmente nós nos preocupamos com as coisas grandes, mas os problemas são as coisas pequenas. As pequenas coisas que vão amontoando, e vão amontoando, e vão amontoando, e se tornam um grande problema na sua vida. Coloque diante de Deus. A ansiedade é pequena, a situação é pequena, a circunstância é pequena. Coloque diante de Deus. Deus quer que nós oremos e falemos com Ele, e façamos petições a Ele de coisas triviais, de coisas comuns. Agradeçamos por coisas comuns. Senhor, eu te agradeço por esse dia que o Senhor está me dando. Te agradeço pelo meu arroz e feijão que o Senhor me deu para comer. Coisas pequenas, mas que fazem parte do nosso dia a dia, que Deus se agrade, que nós reconheçamos que foi Ele quem nos deu. O resultado é que a paz desse Deus guardará seu coração, como guardou o coração de um jovem chamado Daniel. Quando esse esteve preso, jogado durante uma noite em uma cisterna repleta de leões. Lá no livro do Velho Testamento, Daniel capítulo 6, nós vamos ver a história desse jovem que foi trapaceado, foi enganado por umas pessoas que estavam à sua volta, e desse engano resultou que o decreto do rei deveria ser de que quem fizesse tal situação deveria ser jogado na cova dos leões. E o rei temeu por jogar Daniel na cova dos leões, sabia que Daniel era um homem justo, não devia nada. Daniel era um dos grandes homens do seu império, um dos seus grandes coordenadores, um dos seus grandes homens que governavam com ele o império babilônico. E ele ficou com medo, mas Daniel, e agora o que eu faço? A minha lei não pode ser revogada. Daniel falou, rei, meu senhor, não tema, o Senhor está comigo. E se aprouver a ele me guardar, ele vai me guardar. Se ele não quiser, eu vou correr com muitos leões. E diz o texto bíblico que Daniel foi jogado na cova dos leões. E passou uma noite ileso. A forma como ele se apresenta ao rei de manhã nos mostra que ele estava tranquilo. Dizem os especialistas que foi a primeira vez na história humana que os leões fizeram jejum. Porque alguém poderia dizer, mas o leão não estava com fome. Gente, o leão ele era guardado ali para isso. Ninguém alimentava o leão. Era para jogar algumas pessoas que eram punidos na cova dos leões. E enquanto os leões dormiam, de barriga vazia, não sei se Daniel dormiu, se ficou tranquilo sentado lá em uma rocha, e que ele passou a noite inteira tranquilo, sem que nada lhe acontecesse. Enquanto que o rei, no seu palácio, na sua conversa que teve com Daniel de manhã, não pregou o olho na sua câmara com toda a segurança, não conseguiu dormir, porque ele estava intranquilo. Mas Daniel, mesmo em meio àquele grande problema, aquela situação pavorosa, ele ficou tranquilo, porque ele sabia nas mãos de quem estava a sua vida. Quer fosse para ele continuar vivo, quer fosse para ele morrer comido pelos leões. Né? A segunda coisa que o apóstolo Paulo disse que nós precisamos fazer, primeiro é orar corretamente. A segunda é pensar corretamente. Está no verso de número 8.
A paz que nós recebemos de Deus, ela envolve o nosso coração. Logo, os nossos pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E assim o coração e mente se veem divididos e estrangulados pela ansiedade. Se o nosso coração e mente não estão em paz, estão ansiosos. E se estão ansiosos, vão gerar os problemas que são causados pela nossa ansiedade. Precisamos ter consciência de que nossos pensamentos são reais. E que são poderosos. Mesmo que não possamos vê-los, mesmo que eles não possam ser vistos, mesmo que eles não possam ser medidos ou pesados, os nossos pensamentos são reais. Aquilo que você pensa afeta o seu emocional e afeta o seu corpo físico. Por isso, se você semear um pensamento, você vai colher uma ação. Se você semear uma ação, você vai colher um hábito. Se você semear um hábito, vai colher um caráter. E se você semear um caráter, vai colher um destino. Portanto, pessoas que se deixam levar pela plantação, pela semeadura de pensamentos irreais, incorretos e mentirosos, vão gerar um destino problemático, uma situação problemática, ações problemáticas. Senhor, tu conservarás em paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Por isso Paulo descreve em detalhes as coisas que devemos pensar, para que nossa mente e coração possam ser resguardados da ansiedade que está próximo de nós. Primeiro, Paulo diz que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro. Segundo pesquisadores da área da saúde, na área da ansiedade, somente 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupações. Ou seja, 92% dos pensamentos que invadem a nossa cabeça não aconteceram, nunca acontecerão, mas vão gerar um grande problema se nós permitirmos que eles fiquem confabulando a nossa mente e o nosso coração, gerando ansiedade em excesso na nossa vida. Eles fazem parte apenas da nossa imaginação. Nunca vão acontecer. Nem aconteceram. Só 8% é real. É verdadeiro, né? O Senhor Jesus nos informa em João capítulo 8, 44, que o diabo ele é mentiroso, e Jesus diz que ele é mentiroso desde o princípio. Ele mente, ele é o pai da mentira. Todas as vezes que a nossa mente é controlada, é dirigida, é governada, é confabulada por uma mentira, o diabo está controlando aquilo que gera esses pensamentos em nossa mente. Ele deseja corromper nossa mente com as suas mentiras, da mesma forma que desde o princípio ele contaminou a mente dos nossos pais no Éden, Adão e Eva, com mentira. Deus, através do Espírito Santo, deseja que nós possamos termos a nossa mente guiada e guardada através da verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. João 17, o Senhor Jesus diz que a palavra dele é a verdade. Padrão absoluto da verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. Sínodo completo da verdade de Deus. Mas o nosso inimigo tenta controlar. Ele não quer guiar, ele não quer dirigir, ele não quer guardar. Ele quer controlar e destruir a nossa mente através de mentiras imaginárias que ele semeia em nosso coração e em nossa mente para que nós possamos deixar que a ansiedade controle todo o nosso corpo. Caímos em sua armadilha quando permitimos que essas mentiras nos governem, nos controlem. Outra coisa
coisa que o apóstolo Paulo disse, que nós devemos pensar em tudo que é respeitável e justo. Ou seja, tudo aquilo que é digno de respeito. Muitas coisas não são assim. E como cristãos, não devemos perder o nosso tempo com elas. O que não significa enfiar a nossa cabeça no buraco, como faz o avestruz quando está com medo, e deixar as coisas passarem à nossa volta. Não significa que nós não vamos observar e ver essas coisas, mas nós não podemos perder o nosso tempo demais com essa situação. Não vale a pena. São desagradáveis, precisamos evitá-las. Não dedicar demais a nossa atenção a essas coisas que muitas vezes são desonrosas, nem permitir que elas controlem a nossa memória, a nossa mente. Paulo diz em tudo que é puro, amável e de boa fama. Pureza moral. Uma vez que as pessoas daquela época e da nossa vivem, incentivam uma imoralidade social, nós devemos estar atentos a tudo aquilo que nós entendemos e enxergamos como não sendo correto diante daquilo que nós sabemos que é certo ou errado. O que é errado é imoral. Tudo o que de alguma forma não é puro, não traz consigo o sentido de pureza, nós devemos evitar. Tudo que é amável, aquilo que é belo, aquilo que é atraente, que chama atenção para algo, aquilo que é saudável, essas coisas devem preencher nossa mente. Boa fama, aquilo que é digno de ser comentado, aquilo que é digno de ser incentivado, aquilo que é digno de ser copiado, essas coisas nós devemos pensar, idealizar e colocar em prática na nossa vida. Ou seja, devemos encher nossa mente com pensamentos mais nobres e elevados, não com pensamentos abjetos desse mundo desprovido de moralidade, desse mundo depravado no qual nós estamos inseridos. Cuidado com o que você vê na mídia, por exemplo, os jornais sensacionalistas, cuidado. Tudo tem virtude e louvor, diz o apóstolo Paulo. Se tem virtude, servirá de motivação para nos aperfeiçoar como pessoa, nos aperfeiçoar como patrão, nos aperfeiçoar como funcionário, nos aperfeiçoar como pais, como filhos, como esposos, esposas, como professores, como cristãos, e vai por aí afora. Tem virtude, serve para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado, só faz isso, rapaz. Pode fazer sem medo de errar, vai dar certo, né? Não devemos desperdiçar energia mental com pensamentos que nos rebaixem ou que prejudicam os outros quando eles são compartilhados. Aquilo que não presta, filho, deixa de lado, abandona, não perca tempo, não gaste a sua mente com pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 165. Os pensamentos corretos nascem da meditação diária na palavra de Deus, que, como dissemos, é sínodo da verdade. Se a verdade deve ocupar a nossa mente, a palavra de Deus deve ocupar em primeiro lugar. Aqueles que enchem seus corações com ela possuem um radar, embutido dentro do seu coração, que detecta pensamentos e situações que são indevidas, situações que são imorais, situações que não são coerentes, situações que não vão agregar nenhum valor para você, porque a palavra de Deus vai expulsar isso através dos seus pensamentos, pois ela está impermeada ou permeada aí dentro da sua mente, levando você a ter esse radar, que vai detectar que alguma coisa não te serve. A terceira coisa que o apóstolo Paulo disse, nós devemos viver de forma correta, ou viver corretamente. Versículo de número 9. Não é possível separar em nossa vida atos exteriores de atividades, atitudes e sentimentos interiores. O pecado sempre resulta em inquietação. Tudo aquilo que em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida estiver errado, vai causar algum tipo de inquietação, algum tipo de preocupação, algum tipo de ansiedade. Enquanto que a pureza sempre trará consigo o resultado de paz, estar tranquilo, estar sossegado.
sabendo que você pode deitar e dormir tranquilo, porque a sua mente e o seu coração estão resguardados por aquilo que é correto, por aquilo que é ordeiro, por aquilo que é bom, por aquilo que é de louvor, por aquilo que é digno, e assim sucessivamente em toda a nossa caminhada de vida, em nossa existência aqui. Por isso Paulo considera no texto, no verso 4, 4 atividades que nós precisamos entender. Aprender e receber, ouvir e ver. Uma coisa é aprender a verdade, outra coisa bem diferente é recebê-la, assimilá-la e praticá-la. A começar pelo seu interior e permitir que ela gere ações no seu exterior. Saber o que é certo não é suficiente. Nós precisamos praticar, aplicar aquilo que é certo, aquilo que nós sabemos que é certo. Doa a quem doer, custe o que nos custar. Foi isso que levou Daniel à cova dos leões. Porque ele sabia o que ele estava fazendo não era errado. Ele sabia o que ele estava fazendo era certo. E ele continuou fazendo, mesmo que ele soubesse que aqueles seus inimigos o levariam ou estavam tramando alguma coisa contra ele. Custe o que custar. O mesmo nós vemos, por exemplo, em 3 outros homens da Bíblia, que também no contexto de Daniel, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles 3 foram colocados diante de uma grande estátua por um outro imperador, por um outro rei, um outro líder na Babilônia, e eles foram obrigados a se curvar diante daquela estátua. E o rei disse para eles: vocês acham que o Deus de vocês tem poder para livrar vocês da fornalha que eu preparei para incendiar, para encandecer e para queimar todos aqueles que não se dobrarem à minha estátua? Vocês estão muito enganados. Sabe o que aqueles rapazes disseram? Senhor rei, você sabe de uma coisa. O nosso Deus tem poder sim para nos livrar da fornalha. Nós sabemos que Ele tem. Mas se Ele vai nos livrar ou não, é uma outra história. O senhor fique sabendo que nós não vamos nos dobrar dentro da sua estátua. Quer nós vamos morrer, quer nós continuemos vivos, o nosso Deus é soberano, Ele é superior, e somente a Ele nós vamos nos curvar, nós vamos nos dobrar. Custe o que custar. Não basta ter fatos na nossa cabeça, é preciso ter verdades no nosso coração para gerar verdades em nossa ação, para gerar paz em nossos sentimentos. Devemos aprender a palavra de Deus, recebê-la, ouvi-la e colocá-la em prática. A paz de Deus é o parâmetro que nos ajuda a determinar se estamos dentro da sua vontade ou não. Quando estamos dentro da vontade de Deus, nosso coração está tranquilo. Quando não, sempre que desobedecemos a uma orientação da palavra de Deus, perdemos a paz e sabemos que fizemos algo errado. A paz de Deus é o árbitro que nos leva a nos apresentar um cartão amarelo, né, de advertência, quando a nossa conduta diante de Deus e dos homens está errada, não está correta, não está ordeira, não está conforme a vontade de Deus. Portanto, se nós queremos vencer a nossa ansiedade, como dissemos, né, que faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida, nós precisamos orar corretamente, nós precisamos pensar corretamente e nós precisamos viver corretamente. São as condições para se ter segurança e vitória sobre a ansiedade. Não há meio termo. Ou nos entregamos inteiramente ao Senhor e oramos, pensamos e vivemos em conformidade com os princípios, valores e verdades por Ele ensinados e nos orientados em Sua palavra. Ou então vivemos à mercê da nossa própria carne, da nossa própria natureza, das nossas próprias resoluções dos nossos problemas, ficando assim divididos e ansiosos, enfrentando grandes dificuldades em nossa caminhada diária, dando dinheiro e dinheiro e dinheiro cada vez mais para os psicólogos que estão ganhando muito dinheiro e ganhando pequenininho.
trabalharam para isso, foram orientados para isso, estudaram para isso. Mas muitos estão procurando psicólogos, quando na verdade o que falta é orar corretamente, pensar corretamente e viver de forma correta. E a escolha é nossa, a escolha é sua, a escolha é minha. Com a paz de Deus a nos guardar e o Deus da paz a nos guiar, que motivo nós temos para nos preocuparmos além da conta? Quantos da minha família vão pegar Covid? Não sei, eu vou fazer o quê? Quem tiver que pegar, vai pegar. Quantos vão morrer também? Não sei. Será que vamos ter vacina para todos? Será que a vacina vai resolver o nosso problema? Ai, meu Deus, será que o Covid é o último dos vírus que nós vamos ter? Gente, essas preocupações só tiram o nosso sono. Nós não temos controle sobre isso. O que é que nós vamos fazer? Está nas mãos de Deus. Deus tem o controle absoluto do universo. Deus tem o controle absoluto do planeta. Deus tem o controle absoluto da minha nação. Deus tem o controle absoluto da minha vida, da minha família. E nas mãos dele eu descanso. O que vai acontecer vai depender da vontade soberana dele e pronto, e acabou. Quer eu esteja vivo amanhã, quer eu esteja morto, eu estou nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos dele. Eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro, mas eu sei que o meu futuro está nas mãos dele, e com isso eu descanso. Eu gostaria que você tivesse esse mesmo sentimento, essa mesma posição. Busque na palavra de Deus as orientações para que você possa vencer. Não seja mais um a precisar de recorrer aos profissionais da área da psicologia, e muitos, além de psicologia, trabalhando com a psiquiatria para resolver os seus problemas, quando muitas vezes o que nos falta é controlar essa ansiedade, colocando a nossa ansiedade, os nossos temores, os nossos medos, nas mãos daquele em quem está o nosso futuro. Amém? Que seja assim para você. Essa é a nossa oração. Bem? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, de fato nós estamos nas tuas mãos, quer queiramos, quer não, porque o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas, e dentro de todas essas coisas está a minha vida, a vida das pessoas com quem eu compartilho esse vídeo nesta noite, a vida de todos os cidadãos que comigo nesse instante estão vivendo sobre esse planeta que o Senhor nos deu para ser o nosso habitat, o planeta Terra. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Ó Deus, ensina-nos a confiarmos no Senhor mais, a dependermos mais do Senhor. E nessa dependência colocarmos nas tuas mãos as nossas ansiedades, os nossos temores, que são tantos, as nossas preocupações, que são tantas, para que o nosso coração possa ser tranquilizado pela paz que vem do Senhor, de acordo com o apóstolo Paulo, uma paz que ultrapassa o nosso entendimento. Não sabemos como, mas ela vai guardar os nossos sentimentos em Jesus Cristo. Portanto, nós pedimos que o Senhor possa abençoar agora, nesse exato momento, esses que estão nos ouvindo. Se porventura houver entre eles alguma enfermidade, alguns que estão passando por essa pandemia de Covid, que fazem parte desses que estão nos ouvindo, que o Senhor possa confortar o coração, que o Senhor possa restabelecer, que o Senhor possa dar saúde segundo a sua vontade. Se porventura houver entre outras pessoas que nós não temos qualquer conhecimento, mas que o Senhor possa da mesma forma entrar com a sua providência. Aqui, ó Deus, em nosso município, nós pedimos que o Senhor possa confortar o coração dessa pessoa que morreu essa semana, vítima do Covid. Que os seus familiares, ó Senhor, possam ter o coração guardado e protegido pelo Senhor. Que a sua paz, que o seu Espírito possa confortar esses corações, sabendo que nós vamos partir desse mundo quando for a sua vontade. Toma para as suas mãos a vida do nosso prefeito municipal, nesse tempo de situações tão adversas que nós estamos vivendo, que eles, juntamente com a sua família, possam ser resguardados, que eles possam ser protegidos, e que eles possam buscar cada dia mais no Senhor sabedoria, discernimento, paciência, para governar, para dirigir esse nosso município, buscando o bem comum de todos aqueles que moram aqui nesta nossa cidade. Abençoa nosso presidente. Tem enfrentado tantas acusações, tem enfrentado tantas situações difíceis, quantas calúnias, mas que o Senhor possa guardá-lo, que o Senhor possa protegê-lo, que o Senhor possa continuar a dirigi-lo, mesmo que ele não saiba
mesmo que ele não entenda, mesmo que toda a nossa nação possa não entender, mas que a sua mão poderosa possa guardá-lo, dirigi-lo, para que o nosso país seja ricamente abençoado pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma noite, restante noite, agradável e abençoada na sua presença. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ampliamos o nosso convite para que você participe conosco também dos nossos cultos dominicais, que estão sendo transmitidos ao vivo, né? E depois estão sendo colocados no nosso canal no YouTube, Igreja Batista Graciense. Você pode não apenas somente assistir, mas mandar ali o seu joinha, mandar alguma pergunta caso você queira, compartilhar com os seus amigos caso seja bom para você, você acha que possa ser bom para alguma pessoa que você conheça. Ter essa liberdade para você fazer com que a palavra do Senhor possa alcançar outros corações. Certo? Que Deus te abençoe. Uma boa noite.